é a grande tribulação? ¿Qué es gran tribulación? A grande tribulação La gran tribulación é o tempo es el tiempo da manifestação da ira de Deus sobre a de terra. la manifestación de la ira de Dios sobre la tierra. É a manifestação da ira de Es Deus la manifestación de la ira de Dios sobre todos os pecadores impenitentes. sobre todos los pecadores impenitentes. Que é um pecador ¿Qué es impenitente? pecador impenitente? É um pecador não arrependido. Es un pecador no arrepentido. É um pecador que não reconhece as suas falhas. Un pecador que no reconoce sus Ele fallas. peca, Él peca, continua pecando sigue pecando e acha que está certo. y cree que está correcto. Pensa que está certo. Y piensa que está en lo E correcto. se lambuza Y él se lambuza, se no arrastra pecado, en el pecado, se aprofunda no lamaçal do pecado, profundiza en el barro del pecado, ainda quer ter razão. aún quiere tener razón. Acha que está com tudo, Cree está que está con certo. todo, está correcto. Esse é um pecador Este es impenitente. un pecador impenitente. A grande tribulação La gran tribulación é o tempo es el tiempo da manifestação da ira divina de la manifestación de la ira divina sobre todos os pecadores impenitentes. sobre todos los pecadores impenitentes. Os pecadores impenitentes rejeitaram o sacrifício salvífico Los pecadores impenitentes rechazaron la salvación em Jesus Cristo. en Jesucristo. Rejeitaram o sacrifício salvífico de Cristo. Rechazaron la salvación salvífica de Cristo. Não aceitaram o sacrifício da cruz. No aceptaron el sacrificio de la cruz. A cruz, La cruz uma coisa qualquer. es algo cualquiera. A cruz La cruz só foi um mártir. solo ha sido un mártir. Ele morreu. Él murió. Não quer dizer que me No salvou, quiere decir que me salvó, que me resgatou do que pecado. me rescató del pecado. Então Deus vai se manifestar Entonces Dios se va a manifestar na grande en tribulação la gran tribulación sobre todos aqueles sobre todos aquellos que rejeitaram o sacrifício salvífico de que Cristo. han rechazado el sacrificio salvífico de Cristo. Foi por isso que Jesus falou: Fue por eso que Jesús habló. aqueles que rejeitam seu sacrifício, Aquellos que rechazan su sacrificio, rejeitam a sua palavra. rechazan su palabra. Capítulo 12, Capítulo 12, versículo 9 de Lucas. versículo 9 de Lucas. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Mas el que me negar delante de los hombres será negado delante de los ángeles y de Dios. A grande tribulação será um tempo de angústia, La gran tribulación será un tiempo de angustia, um tempo de sofrimento, un tiempo de sufrimiento, um tempo de grandes un perseguições, tiempo de grandes persecuciones, manifestação de pragas, manifestación de plagas, ocorrências de mortandades. cosas de mortandades. E a grande tribulação Y la gran tribulación terminará terminará com os últimos dias da história da humanidade. con los últimos días de la historia de la humanidad. Tudo tem um fim. Todo tiene fin. Os homens pensam Los hombres piensan que estão vivendo que están hoje viviendo hoy na riqueza, en la riqueza, no pecado, en el pecado, na carnalidade. en la carnalidad, Mas a grande tribulação pero la gran tribulación vai culminar, va a culminar, vai findar va a finitar com os últimos dias los últimos días da história de humana. la historia humana. É uma lástima. Uma lástima. Oh, glória a Deus. Gloria a Dios. O homem não pensar no seu fim. El hombre que no piensa en su fin, O homem não pensar que um el dia hombre que no piense un día, ele vai pagar por todos os seus atos va a pagar por todos sus de actos, ter rejeitado por haber rechazado o sacrifício de Jesus el Cristo. sacrificio de Jesucristo. Oh, glória a Deus. Gloria a Dios. Lamentações, Lamentaciones, capítulo 1, capítulo 1, versículo 9. versículo 9. A sua imundícia está nas suas saias. Nunca se lembrou do seu fim. Nunca se lembrou do seu fim. Por isso, foi pasmosamente abatida. Não tem consolador. Su inmundicia está en sus faldas y no se acordó de su fin. Por tanto, ella ha decidido sorprendentemente y no tiene quien la consuele. Pois é, irmãos. Puede ser, hermanos, A grande tribulação, la gran tribulación, ela terminará ella terminará com os últimos dias da história da con humanidade. los últimos días de la historia de la E humanidad. os homens não se lembram do seu fim. Y los hombres no recuerdan su fin. Querem viver o presente, Quieren vivir el presente, uma vida de pecado, una vida de pecado, e não se lembram y no se recuerdan, que prestarão contas que darán cuentas de tudo que estão de fazendo. todo lo que están haciendo. Muitos livros da Bíblia Sagrada Muchos libros de la Biblia Sagrada enfatizam a grande tribulação, enfatizan la gran tribulación, dão ênfase dan énfasis a esse dia terrível, a ese día a terrible, esse tempo doloroso a ese tiempo doloroso que a terra viverá. que la tierra vivirá. Por exemplo, o profeta Por Isaías, ejemplo, el profeta Isaías, ele fala él habla
acerca da grande tribulação. acerca de la gran tribulación. Isaías fala Isaías habla do dia da vingança. del día de la venganza. Por exemplo, Isaías 35, versículo 4. Isaías 35:4. Isaías capítulo 61, versículo 2. Isaías 61:2. Jeremias, ele também fala Él también habla acerca da grande tribulação. acerca de la gran O tribulación. tempo da angústia de Jacó. El tiempo de la angustia de Jacob. Jeremias capítulo 30, versículo 7. Jeremías 37. Daniel fala da grande tribulação. Daniel habla de la gran tribulación. Daniel capítulo 9, versículo 27. Daniel 9:27. Profeta Zacarias, Profeta Zacarías ele também fala también habla acerca acerca da grande tribulação, de la gran tribulación. até mesmo Hasta das visões acerca dos cavalos. de las visiones acerca de los caballos. Nos reporta, En los deportas. nos leva Los lleva aos 4 cavaleiros do Apocalipse. hacia los 4 jinetes del Os Apocalipsis. 4 cavaleiros do Apocalipse, capítulo 6. Hacia los 4 jinetes del Apocalipsis capítulo 6. O profeta El Malaquias profeta Malaquías falou acerca da grande tribulação. habló acerca de la gran tribulación. Profeta El Abadias, profeta Abadías, profeta Sofonias, Profeta Sofonías, profeta Amós, profeta Amos, profeta Joel. profeta Joel. A grande tribulação, La gran tribulación, ela foi apregoada ella fue pregonada por vários escritores bíblicos. por varios escritores bíblicos. A respeito A dela, respecto de ella, Jesus Cristo também falou. Jesucristo también habló. Mateus, Mateo, capítulo 24, capítulo 24, versículo 21. versículo 21. No sermão escatológico de En el Cristo, sermón escatológico de Cristo, Cristo salienta acerca da grande tribulação. resalta acerca de la gran tribulación. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Essa passagem de Cristo, Ese pasaje de Cristo, no seu sermão escatológico, en su sermón escatológico, seu sermão acerca do final dos tempos, sermón acerca del final de los tiempos, ele diz que até que haverá grande aflição, él dice que hasta habrá gran aflicción, como nunca houve como nunca hubo desde o princípio do mundo desde el principio del mundo até agora. hasta ahora. E isto também Y esto también está confirmado está confirmado no livro do profeta Daniel, en el libro del profeta Daniel, capítulo 12, capítulo 12, versículo 1. versículo 1. Os nomes da grande tribulação. Los nombres de la gran tribulación. A grande tribulação, La gran tribulación, de tão terrível que será, de tan terrible que será, só nome un solo nombre é incapaz de descrever o seu impacto. es incapaz de describir su É impacto, incapaz de descrever o seu caos. incapaz de describir su caos, É incapaz de descrever a destruição que ela causará. incapaz de describir la destrucción que ella pasará. Veja, o nome grande tribulação. Vea el nombre de la gran tribulación, Só esse nome solo ese nombre é es incapaz incapaz de demonstrar de demostrar as coisas terríveis las cosas terribles que serão feitas que serán hechas através da grande a tribulação. través de la gran tribulación. É por isso que na Bíblia Sagrada, Por eso que en la Biblia Sagrada, a grande tribulação tem vários nomes. la gran tribulación tiene varios nombres, São vários nomes. São vários nombres. Porque cada nome porque cada nombre mostra muestra uma situação terrível, una situación terrible, espantosa, espantosa, que a grande tribulação causará. que la gran tribulación causará. A grande tribulação é chamada de Dia da Ruína. La gran tribulación es llamada del día de la ruina, Capítulo 32, capítulo 32, versículo 35 versículo 35 de Deuteronômio. de Deuteronomio. Dia da Ruína. Día de la ruina. Minha é a vingança e a recompensa, ao tempo em que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína
está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Deuteronomio 32, 35. Dice: Mía es la venganza y la retribución, y su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. É o dia da ruína. Es el día de la ruina. Os homens ficarão arruinados. Los hombres quedarán arruinados. Toda a maldade, Toda maldad, todos os pecados, todos los pecados, todas as carnalidades, todas las carnalidades, todos os erros todos los errores que os homens los cometeram, hombres han cometido, Deus vai lançá-los à ruína. va a lanzarse a las ruinas. Eles vão pagar Van a pagar pelas coisas que cometeu. por las cosas que han cometido. Quando Deus os lançar à ruína, Cuando Dios los lance a la ruina, vão viver arruinados, van a vivir arruinados, destruídos, destruidos, a mandado do próprio Deus. al mando del propio Dios. A grande tribulação La gran tribulación é chamada de dilúvio de es açoite. llamada de diluvio de azotes. Isaías, En Isaías, capítulo 28, capítulo 28, versículo 15. versículo 15. Porquanto dizeis, fizemos concerto com a morte, e com o inferno fizemos aliança. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbio del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. A grande tribulação, La gran tribulación, os homens vão fazer uma aliança com o los inferno, hombres van a hacer una alianza con el infierno, uma aliança com o Seol, una alianza con el Seol, o mundo invisível dos el mundo mortos. invisible de los Vão muertos. fazer uma aliança Hacer un pacto, una alianza, e vão passar pelo dilúvio do y açoite. van a pasar por el diluvio de azotes. Ou seja, sea, não quiseram fazer aliança com Cristo No han querido hacer pacto con Cristo, através do sacrifício do a Senhor, través del sacrificio del Señor, através da morte redentora de a Jesus. través de la muerte redentora de Jesús. Então eles vão fazer Entonces lo van a hacer uma aliança una alianza com o próprio con inferno, el mismo infierno, uma amizade, una amistad, um concerto arreglo com o próprio con inferno. el mismo infierno. Vão ser mandados, Van a ser mandados, manuseados tocados pelos próprios demônios, por los mismos pelo demonios, próprio por el Satanás, mismo Satanás, que vai dirigir a vida que va a dirigir la vida daqueles que ficarem de aquellos que se queden na grande en tribulação. la gran tribulación. Eles vão fazer uma Van a aliança hacer un com o pacto próprio diabo, con el mismo diablo, com o próprio con el inferno. mismo infierno. A grande tribulação La gran tribulación é o tempo da angústia de Jacó. es el tiempo de la angustia de Jacob. En Jeremias, Jeremías, capítulo 30, capítulo 30, versículo 7, versículo 7, nos diz a Escritura: nos dice la Escritura: Ah, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será salvo dela. cuán grande es el día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Porque a grande tribulação é o tempo de angústia de Jacó, Porque la gran tribulación es tiempo de angustia de Jacob, porque ela vai também demonstrar, porque va también ella a demostrar, ela vai fazer o povo judeu sofrer. también va a hacer el pueblo judío sufrir. Porque o povo judeu não quis aceitar Jesus Cristo, Porque el pueblo judío no quiso aceptar a Jesucristo, rejeitou Jesus, le rechazó a Jesús, porque ele não veio no berço de ouro, porque no han visto en el cuna de ele veio oro, numa manjedoura. él ha nacido en un E pesebre, jamais eles acreditaram jamás han creído que o Messias que el Mesías seria um pobre sería carpinteiro, un pobre carpintero, um homem nascido un hombre nacido de Nazaré, en Nazaret, uma mulher humilde. una mujer humilde. Jamás Eles eles aceitariam aceptarían, e não aceitaram. no lo aceptaron, Eles esperavam o Messias esperaban al Mesías vestido de ouro, vestido de oro, com vestes de ouro, con ropas de oro, para servir, para eles o servir. para que ellos les sirvan. Porém não, Pero no, Jesus veio, Jesús vino, nasceu no estábulo, nació en un establo, oh glória a Deus, gloria a Dios, nasceu na manjedoura, nació en un pesebre, eles rejeitaram, y ellos le rechazaron, e o próprio Jesus falou, y el mismo Jesús habló. João capítulo 1, Juan capítulo
capítulo 1, versículo 11. versículo 11. Vim para os meus, Vine para los míos, e os meus não me y receberam. los míos no me recibieron. Ele veio para os Él judeus, vino para los judíos, e os judeus y los judíos não o no receberam. lo recibieron. Porém, Pero a Bíblia Sagrada, la Biblia Sagrada, ela nos diz ella nos dice que Jesus que Jesús profetizou, profetizó, sabendo da rejeição sabiendo del rechazo dos judeus. de los judíos, Ele disse, y él dijo, Mateus capítulo 5, Mateus, João capítulo 5, Juan capítulo 5, versículo 43. versículo 43. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a él se lo recibiría. É isso que vai acontecer. Es eso lo que va a suceder. Não aceitaram No Jesus. han aceptado a Jesús. Qual é o outro ¿Cuál otro? que vem Que viene em seu próprio nome? en su propio nombre. É o próprio anticristo Es el mismo anticristo que virá que vendrá pela força do por la diabo, fuerza del diablo, querendo demonstrar poder, queriendo demostrar poder, riqueza, riquezas, autoridade. autoridades. A esse os judeus aceitarão. Los judíos aceptarán. Eles vão fazer uma Y van a aliança, hacer un pacto, um pacto de paz una unión de paz com o anticristo. con el anticristo. Foi por isso que nós acabamos de ler hemos acabado de leer que o profeta Isaías falou. que el profeta Isaías Eles falou vão fazer que van a hacer aliança pactos com o inferno. con el infierno. Eles vão fazer um pacto Ellos de van a paz hacer una unión de paz com o próprio con anticristo. el mismo anticristo. Por isso que a grande tribulação Por eso es que la gran é tribulación o tempo de angústia de Jacó, es el tiempo de angustia de Jacob, porque ela representará o sofrimento sufrimiento ao povo judeu. al pueblo judío. O anticristo El anticristo vai fazer o povo judeu le sofrer, va a hacer al pueblo judío sufrir, vai fazer o povo judeu le padecer. va a hacer al pueblo judío padecer. E através do padecimento, Y a través del padecimiento, que eles vão se arrepender ellos se van a e arrepentir vão y reconhecer van a reconocer que negaram Jesus que han Cristo. negado a Jesucristo. A grande tribulação, La gran tribulación, ela é chamada ella es llamada de dias de indignação, días de indignación, tribulação, angústia, alboroto, assolação, asolaciones, trevas, tinieblas, escuridão, oscuridad, nuvens e densas trevas, y densas tinieblas, trombeta entonces vete e alarido. y alaridos. Esses nomes são fortes. Los nombres son fuertes. Olha o que é a grande tribulação. Mira lo que es la gran tribulación. Dia de indignação, Día de indignación, dia de tribulação, día de tribulación, dia de angústia, día de angustia, dia de alvoroço, día de alborotos, dia de assolação, día de asolaciones, dia de trevas, día de tinieblas, dia de escuridão, día de oscuridad, dia de nuvens, día de nubes, dia de densas día de trevas, densas tinieblas, dia de trombeta, día de trompetas, dia de alarido. día de alarido. Sofonias, Sofonías, capítulo 1, capítulo 1, versículo 15 versículo 15 e versículo y 16. versículo 16. A Sagrada Escritura, La Sagrada ela Escritura, nos diz acerca ella nos dice acerca desses dias de terríveis, esos días terribles da grande tribulação. de la gran tribulación. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia, dia de ânsia, dia de alvoroço e de desolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortes e contra as torres altas. Día de la ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de alzarada sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. A grande tribulação La gran tribulación será um dia de indignação. será un día de indignación. Os homens ficarão indignados Los hombres se quedarán indignados porque eles tiveram a oportunidade de porque se salvar. han tenido la oportunidad de salvarse, Tiveram a oportunidade tuvieron la oportunidad de subirem no de arrebatamento. subir en el Mas arrebatamiento. os crentes pregavam: Pero los creyentes predicaban, Jesus voltará. Jesús volverá. Jesus está voltando. Jesus está volviendo. Aceitem Jesus. Acepten a Jesús. Abandone o materialismo. Abandonen el materialismo. Voltem-se para Deus. Vuelvan hacia Dios. Eles falam: não. Ellos dicen no. Desde o tempo que minha avó era Desde viva, el tiempo que mi abuela estaba viva, que minha tataravó era que mi viva, tatarabuela estaba viva, a gente ouve falar que Jesus vai voltar. ya estamos oyendo de que Jesús va a hablar. Cadê? ¿Dónde está? Não vem nada. No viene nada. Isso é história. Eso es historia. É papo furado. Es pato roto. Isso é blá blá blá. Bla, bla, bla. Isso aí não é conversa Eso certa. es conversación correcta. E 2 Pedro, En segunda de Pedro, capítulo 3, Capítulo 3, versículo 4. versículo 4, Os ímpios, los impíos, eles zombam. ellos se burlan. Eles zombam da vinda de Jesus. Se burlan de la venida de Jesús. Eles caçoam
Ellos se burlan, eles escarnecem da vinda de Jesus, escarnecen de la venida de Jesús, dizendo: Dizendo, onde está a promessa de sua vinda? Onde está? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto. y diciendo, ¿dónde está la promesa del advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio. Então de la eles, na creación. verdade, Entonces ellos en realidad vão ficar indignados. van a quedarse indignados. Eles, quando se levantaram contra os Que crentes, están levantados contra los creyentes, falaram contra os crentes nos meios de comunicação, hablaron contra los creyentes de los medios de na comunicación, internet, en la internet, na televisão, en la televisión, nas rádios, en las radios, através de a panfletagem, través de panfletos, falaram contra os servos de Deus. hablaron contra los siervos de Dios. Eles vão ficar indignados, Se van a quedar porque indignados, aquele povo porque aquel pueblo, que eles tanto perseguiram, tanto perseguía, povo humilde, Pueblo humilde, que ninguém dava nada, nadie le daba nada, povo humilde, pueblo humilde, que era zombado, que era burlado, criticado, criticado, as irmãs, las hermanas, chamadas até de antigênicas, llamadas antigénicas. as irmãs são antigênicas, Las hermanas são antigênicas. oricanda labastiricai. Gloria a Dios. Agora esse povo subiu, Ahora ese pueblo subió. eles vão ficar Se van a indignados, quedar indignados. porque este povo subiu, Porque este pueblo subió. eles tiveram oportunidade, Ellos tuvieron la oportunidad. então serão mulheres, Entonces serán mujeres arrancando buchas de cabelo da cabeça, sacando mechas de cabello de la cabeza. pessoas se jogando Personas arrojándose nos trilhos dos trens, en las vías de los trenes, dos metrôs, en los metros, enfim, dos trem-balas, en los trenes balas, pessoas personas jogando de prédios, arrojándose de edificios, debaixo de caminhões, abajo de los camiones, jogando de cima de pontes, arrojándose sobre los puentes, porque vão ficar indignados, porque se van a quedar porque indignados, tiveram oportunidade, porque han tenido oportunidad, e rejeitaram o sacrifício da cruz, ya ha rechazado el sacrificio de la cruz, rejeitaram o sacrifício de Jesus. ha rechazado el sacrificio de Jesús. Será dia de tribulação, Será día de tribulación, porque os homens não terão paz. porque los hombres no tendrán paz. Será dia de angústia, Día de angustia, os homens vão ficar com o coração apertado, los hombres se van a quedar con el corazón apretado, porque quantos de suas porque famílias cuántas de sus familias desapareceram? han desaparecido. O pai El padre vai se recordar do rosto da va a filha, recordar el nombre, el rostro de se la recordará hija, do rosto do se filho, recordará del rostro del se hijo, recordará do rosto da va a esposa. recordar del rostro E de la nunca esposa. mais, Y nunca oh más. glória a Deus, Glória poderá a Deus. contemplá-los. Podrá contemplá-los. Somente através do sofrimento Solamente a través del sufrimiento, que ele terá que passar, va a tener que pasar. sendo que a salvação Siendo que la salvación era tão fácil, era tan fácil, só aceitar Jesus, solo aceptar a Jesús, e agora terá de ser que salvo, ahora tendrá que ser salvo, aceitando Jesus, Aceptando a Jesús, através do sofrimento. através del sufrimiento. Imagine a angústia Imagínese la angustia quando o homem acordar cuando el hombre despierte e a sua esposa não estiver de seu y su lado, esposa no estuviera a su lado, lembrar do rosto da mãe, recuerda el rostro de la dos madre, entes queridos, del pariente querido, a angústia la angustia que o povo da grande tribulação el pueblo de la viverá, gran tribulación vivirá, também también o alvoroço na el terra, alboroto en la tierra, o corre-corre pelo el mundo. corre por el mundo. A Bíblia Sagrada chega a La dizer Biblia Sagrada llega a decir, que os homens vão desmaiar los hombres se van a desmayar na grande en tribulação, la gran tribulación, só na expectativa en la expectativa das coisas de las cosas que hão de acontecer. van a suceder. Capítulo 21, Capítulo 21, versículo 26 versículo 26 de Lucas. de Lucas, Homens desmaiando de terror, hombres desmayando de terror, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as potências, os poderes do céu serão abalados. desfallecimiento los hombres por el temor de la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las profecías de los cielos serán conmovidas. Piense, Piense, vão desmaiar de terror, van a desmayar de terror. só de saber Solo al saberlo, que o mal está para que vir, el mal está por venir. só de saber Solo al saber que o mal está para chegar. que el mal está por llegar. Pense, Piense, pessoas desmaiando pelo ônibus, personas desmayándose por el bus, pessoas desmaiando personas desmayándose nos carros, en los carros, dentro de casa, dentro de la nos casa, hospitais, en los hospitales, só de pensar solo al pensar que Jesus voltou, que Jesús volvió, e eles ficaram. ellos se quedaron. As pessoas desmaiando, Y la persona desmayándose, desmaiando quando forem atravessar as vias, desmayándose cuando estén atravesando las vías, as ruas, en las calles, desmaiam, se e desmayan, o carro passa por y cima, el carro pasa por arriba estoura o corpo, y revienta el cuerpo, voam as vísceras, vuelan las vísceras pelo desmaio, por el desmayo, vai perder o sentido, perdió el sentido, e a pessoa morre y la persona imediatamente, muere inmediatamente, com grandes con acidentes. grandes accidentes. Por quê? Porque A grande tribulação será alvoroço, la gran tribulación será alboroto, alvoroço terrível alboroto terrible sobre o mundo, sobre el mundo de pecado, mundo de pecado, o mundo de pecado, o mundo de mundo de trevas. pecado y de tinieblas. Os homens viverão Los hombres vivirán no alvoroço, en el alboroto, desmaiando, desmayándose, na expectação
expectação en expectación das coisas que sobrevêm. de las cosas que sobrevendrán. Será dia de assolação, Será dia de desolación, os homens assolados, los hombres asolados, dias de trevas, días de tinieblas, que o próprio sol não dará sua el luz, mismo sol no va a dar su luz, e a luz se transformará numa bola de sangue, y la luz se transformará en una bola de sangre, e o sol como um saco negro de silício, el sol como una bolsa negra de silicio, um saco de silício. una bolsa de silicio. Pense, Piense, dia de trevas, dia de tinieblas, escuridão, oscuridad, de nuvens, nubes e densas trevas, y densas tinieblas. trombeta, Trompeta. trombeta que quer dizer gritaria, Trompeta quiere decir griterío. as casas em gritaria, As casas em griterios. que ninguém vai entender mais Nadie ninguém, entenderá nadie más. e alarido, Y alaridos. alarido é clamor, Alaridos son nós clamores. vamos ficar gritando por La misericórdia, persona se va a quedar gritando por misericordia. misericórdia de mim, Senhor, Misericordia de mí, Señor. misericórdia da minha casa, Misericórdia da minha casa. porque eu fiquei, Porque me he quedado. não dei ouvido a tua palavra, Não he ouvido tu não dei palavra. ouvido a teu evangelho, No he oído tu evangelio. agora eu fiquei, Ahora me quedé. eu quedei acá. Me he quedado aquí. Oh, meu Glória a Deus! Deus. Só Deus só tem Solo misericórdia. Dios para tener misericordia. A grande tribulação, La gran tribulación, ela é chamada ella es llamada que nos livra da ira futura. Jesus, que nos livra da ira futura. y esperar de los cielos al Hijo, al cual resucitó de los muertos, y Jesús, quien nos libra de la ira venidera. A grande tribulação La gran tribulación é a ira futura. es la ira venidera. Deus está aguardando tudo Dios está esperando todo para derramar a sua ira para derramar su ira na grande en tribulação. la gran tribulación. Vê que o negócio na terra está demais. Vemos que la cosa en la tierra está demasiado. Os homossexuais estão fazendo Los passeatas, homosexuales están haciendo desfiles, paseatas, querem piñatas, liberar o aborto, quieren liberar el aborto, querem liberar a quieren eutanásia, liberar la eutanasia, liberar a união estável liberar la unión estable entre dois homossexuais. entre dos homosexuales. Por exemplo, Por ejemplo, se um gay mora com outro gay, si un gay vive con otro gay, eles vão ter direitos iguais. van a tener derechos Se iguales. se separarem, Se separan. é que o negócio tá ficando feio. La cosa está quedando fea. Tem até tinha PNDH3. Había otro PNH3, PNDH3. PNH3, Um plano nacional un plano nacional Plano Nacional, não lembro outra sigla. Plano Nacional Plano Nacional de Direitos Humanos. Plano Nacional de Derechos Humanos, PNDH3. que es PNH3. Plano Nacional de Direitos Humanos. Plano Nacional de Derechos O Humanos, terceiro el PNDH3. tercero PNH3. Que os hospitais públicos Los hospitales públicos iam conceder gratuitamente iban a conceder gratuitamente a cirurgia de troca de sexo. la cirugía de cambio de sexo. O homem enjoou de ser homem. Un hombre se ha aburrido de ser hombre, Não quer mais ser varão. ya no quiere ser hombre, Não varón, quer mais ser macho, no né? quiere ser macho. Que Jesus falou. Que Jesús habló 19:4 de Mateus. 19:4 de Que Mateo. no princípio Deus fez macho e En fêmea. el principio Dios hizo macho y Então mujer. não tem problema falar macho, que foi Jesus que falou. No hay Né? tiempo de hablar que es macho porque Jesús lo habló. Ele fez macho e fêmea. Él hizo macho y mujer. Então não quer mais ser homem. No quiere ser hombre. Quer pender pro outro lado? Quiere irse a otro lado. Então ele vai lá no hospital e troca o órgão. Va al hospital y se cambia el órgano. Tira o órgão genital do homem Se quita el órgano genital del e hombre coloca o da mulher. y se pone el de la mujer. Meu Deus, que coisa! Y Dios, qué cosas. E a mulher Y la mujer enjoou de ser mulher. se ha aburrido de ser mujer. Quer ser macho, né? Quiere ser macho. Andar igual homem, tudo. Caminar como hombre. Aí ela troca, Ahí ella se cambia. coloca o órgão genital do homem. Se pone el órgano genital del hombre. Então os irmãos pensam, Entonces, hermanos, piensen. como está a terra? ¿Cómo está la O tierra? carnaval, El carnaval. aquela carnalidade, Aquella carnalidad. a nudez. La nudez. O mundo está caminhando para o abismo. El mundo está caminando hacia el abismo. Então eles acham que vão fazer isso tudo ¿Creen que van a hacer todo eso? e Deus não vai fazer Dios nada. no va a hacer nada. Ah, cadê que acontece alguma ¿Dónde coisa? está que sucede alguna cosa? Até agora não aconteceu Que no nada. ha sucedido nada. Mas existe a ira de Deus. Pero existe la ira de Dios. A grande La tribulação gran tribulación é a ira de Deus. es la ira de Dios. Vai ser na grande tribulação En la gran tribulación que os homens vão pagar donde los hombres van a pagar por tudo que fizeram. por todo lo que hicieron. Desfilou, Han desfilado, a passeata gay, la caminata gay, pulou o carnaval, saltó el carnaval, viveu no adultério, vivió en el adulterio, na feitiçaria, en la hechicería, no encantamento, en el encantamiento, na idolatria, la idolatría, na ladroice. en los ladrones. E aí? ¿Y cómo está? Na grande tribulação um dia. En la gran tribulación un día, E a ira de Deus
Deus que la ira de Dios vai cair sobre os seres va a humanos. caer sobre los seres humanos, Que a ira de Deus que la ira de Dios vai fazer o homem pagar. le va a hacer al hombre pagar. Ele vai se lembrar de tudo que ele Él fez. se va a recordar de todo lo que Ele hizo, vai se lembrar se va a de que foi recordar rainha gay. de que ha sido la reina Lá no gay desfile. allá en el Ele desfile. vai se lembrar Se va a recordar que ficou trancado numa casa que se ha quedado encerrado en una casa para ganhar 1 milhão. para ganar 1 millón. Aí traiu a Y mulher. traicionó a la Ele mujer. ficou lá na televisão, naquele Se programa. han quedado en la televisión en ese Lá programa, no Big Brother. allá en el Big Brother, Fica lá. se quedan Aquele allá, monte trancado numa casa. un montón de personas encerrados en una casa, Adulterando. adulterando. E as pessoas até pela internet conseguem ver. Hasta las personas por el internet logran verlos, Tomando banho. tomándose baño, Tendo bañándose, relações teniendo ilícitas. relaciones ilícitas. Pense. Piensen, Não aconteceu nada. no sucedió nada. A grande tribulação. La gran É o tribulación tempo da ira de Deus. es el tiempo de la ira de É o Dios. tempo da ira de Jeová. El tiempo de la ira de Jehová. Também Apocalipse. También en Apocalipsis, Capítulo 6. capítulo 6, Versículo 16 versículo e 16 y 17. 17. A Bíblia diz que a grande La tribulação Biblia dice que la gran tribulación é a ira do cordeiro. es la ira del Cordero. Meu Deus. Mi Dios. O cordeiro é mansinho. El Cordero es manso, Mas ele vai ficar irado. pero se va a quedar airado. É a ira do cordeiro. Es la ira del Cordero. Oh, glória a Deus. Gloria a Dios. Porque tudo agora Porque todo ahora está enchendo está llenándose as taças de Deus. las tazas de Dios. O que os homens estão cometendo agora Lo que los hombres están cometiendo ahora está enchendo. está llenando É como se fosse um vaso, como si fuera un vaso, uma taça, una uma taza, copa. una copa. Copa que no Apocalipse fala copa. Copa La sí. salva Ah, da en ira. Apocalipsis sí es copa. Como uma salva da ira de Deus. Como la copa de la ira de Dios. Então aquilo vai enchendo. Entonces va llenando. Deus está tranquilo. Dios está Porque ele é tranquilo. longânimo. Porque es longánimo, Ele é paciente. es paciente. Então o homem está pecando. Entonces el hombre está Os pecando. governos estão Los pecando. gobiernos están pecando. Está enchendo a Se salva. va llenando el alfolín. Na grande tribulação, En la gran tribulación, ele vai derramar Él va a derramar tudo sobre o homem. todo sobre el hombre. É a ira do cordeiro. Es la ira del Cordero. Apocalipse 6, 16 Apocalipsis 6, 16 e 17. y 17. E diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Y decían de los montes a las montañas y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Ira do cordeiro. La ira del Cordero. A grande tribulação La gran tribulación, é a ira de Deus sobre a terra. la ira de Dios sobre la tierra, É a ira de Deus sobre o homem. es la ira de Dios sobre el hombre, É a ira de Deus sobre a es humanidade. la ira de Dios sobre la humanidad. Que a humanidade Que la humanidad vai pagar tudo o que fez va a pagar todo lo que hizo contra o evangelho da salvação, contra el Evangelio de la contra o salvación, povo do eterno Deus, contra el pueblo del eterno Dios, contra o Filho do Deus bendito. contra el Hijo del Dios bendito. É a ira de Deus. Es la ira de Dios. É a zanga. Es el golpe. Oh, glória a Deus. Gloria a Dios. É a zanga do Es Todo-Poderoso. el golpe del Todopoderoso. É a zanga do Deus vivo. Es el golpe de Dios vivo. Ainda nós não vimos o Deus vivo zangado. Aún no vimos al Dios vivo renegado. Mas na grande tribulação, La gran tribulación, oh, glória a Deus, os homens verão los hombres verán a zanga do Deus vivo, el golpe del Dios vivo, a ira do Todo-Poderoso. la ira del Todopoderoso. Os homens hão de pagar Los hombres van a pagar pelo que tem feito contra por Deus lo que han hecho contra Dios e contra a sua y palavra. contra su palabra. A grande tribulação La gran tribulación é a hora do juízo, es la hora del é o juicio, juízo do divino Deus. es el juicio del divino Dios. Apocalipse, Apocalipsis, capítulo 14, capítulo 14, versículo 7. versículo 7. O anjo disse com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Diciendo con gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. A grande tribulação La gran tribulación é a hora do juízo, la hora del juicio. é o dia da vingança de Deus. Es el día de la venganza de Dios. Isaías, Isaías, capítulo 34, capítulo 34, versículo 8. versículo 8. Porque será o dia da vingança do Senhor, o ano de retribuições, pela luta de Sião. Dice Isaías 34, 8. Porque el día de la venganza de Jehová, año de tribulaciones en el pleito de Sión.
É a hora da tentação. Es la hora de la tentación. A hora que os homens serão El tentados. momento que los hombres van a ser tentados, Eles não vão... Poucos vão conseguir vencer. pocos van a lograr vencer. A tentação. La tentación, A grande tribulação la gran tribulación, é chamada na Bíblia es llamada en la Biblia de hora da tentação. de la hora de la tentación. Apocalipse 3:10. Apocalipsis 3:10. Como guardaste a palavra da minha paciência, Has guardado la palabra de mi paciencia, como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo para tentar os que habitam sobre a terra. Apocalipse 3:10. por cuanto has guardado mi palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. O termo grande tribulação, El término gran tribulación, esse termo é bíblico. este término es bíblico. Apocalipse, Apocalipsis, capítulo 14, capítulo 14, versículo 7. versículo 7. Digo-me, Apocalipse, Apocalipsis, capítulo 7, capítulo 7, versículo 14. versículo 14. E disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Da grande tribulação. De la gran tribulación. Durará a grande tribulação? ¿Cuánto tiempo durará la gran tribulación? Segundo a palavra profética, Según la palabra profética, a grande tribulação la gran tribulación terá a duração de 7 anos. tendrá duración de 7 años. 7 anos literais. 7 años literales. 7 anos concretos. 7 años concretos. 7 anos mesmo. 7 años. A duração, La duración, segundo a palavra profética, según la palabra profética, da grande tribulação, de la gran tribulación, 7 anos. 7 años. Isso nós podemos ver Esto nosotros podemos ver na profecia en la profecía de Daniel, de Daniel, no capítulo 9 capítulo 9, e no versículo y en el versículo 27. 27. E ele firmará aliança com muitos por uma semana. Vamos guardar bem esse trechinho. Vamos a guardar bien este texto Você está acompanhando com a Bíblia em sua casa? con la Biblia en tu casa. Passe uma caneta assim por baixo para marcar. Márquenlo con una bolígrafo para marcar. Ou marca-texto. Un marcatexto. Essa parte. Esa parte. E ele firmará aliança com muitos, olha aqui, por uma semana. Por una semana. Uma semana. E na metade da semana, grife também, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador. Assolador é um dos nomes do anticristo. É isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o asolador. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y ofrendas. Después en la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Segundo a palavra de Deus, Según la palabra de Dios, a grande tribulação, la gran tribulación, ela tem uma semana. ella tiene una semana. Uma semana. Una semana. E na metade da En la semana mitad de la semana será quebrado o pacto de paz, será roto el pacto de paz, o sacrifício el sacrificio e a oferta. y la ofrenda. Quantos dias tem uma semana? ¿Cuántos días tiene una semana? 7. 7 dias. 7 días. A metade de uma semana. La mitad de una semana, 3 días y medio. 3 dias e meio. Mas, Pero, aqui está falando uma semana. ¿qué está diciendo una semana?
Não está falando de 7 No anos. está diciendo 7 años. Por que isso? ¿Por qué esto? Porque não é literal. Porque no es literal. Uma semana. Una semana. Em Daniel capítulo 9, En el 27, capítulo 9, 27. não é uma semana de No dias, es una semana de días, mas uma semana de anos. sino una semana de años. Uma semana de anos. Una semana de años. ¿Por qué? ¿Por qué? Não é literal o sentido do versículo. No es literal el sentido del versículo. É um sentido profético. Es un sentido profético. Uma semana Una semana. em profecia. Profecía. Daniel 9, 27 Daniel 9, 27. expressa Expresa. uma semana. Una semana. É uma semana profética. Es una semana profética. Não é uma semana literal. No es una semana literal. Entonces, É uma semana de anos. es una semana de años. Não uma semana de dias. No una semana de días. Cada dia da semana Cada día de la semana equivale equivale a um ano. a un año. Porque é uma semana de Porque profecia. es una semana de profecía. É o término Es el término da 70ª semana. de la 70ª semana. E Deus revelou a Daniel, Reveló a Daniel, ao profeta Jeremias, el profeta Jeremías, 70 semanas. 70 semanas. E a grande tribulação La gran tribulación é a última es parte la última parte da 70ª semana. de la 70ª semana. Da semana de número De la 70. semana número 70. Então equivale Entonces equivale cada dia da semana cada día de la semana a um ano. a un año. E Y biblicamente bíblicamente existe existe semana de anos. semanas de años. Quando se trata de uma profecia, Cuando se trata de una profecía, às vezes a veces a Bíblia expõe la Biblia la expone como semana de anos. como semana de años. A Bíblia diz, irmão José? Yo no sabía. Pois é. Hombre, estoy aprendiendo. Levítico, En Levítico, capítulo 25, capítulo 25, versículo 8. versículo É 8. importante que você marque esses versículos, Es importante que marque estos versículos. que é de grande sabedoria para a sua De vida. gran sabiduría para su vida. O Espírito Santo está falando conosco. El Espíritu Santo hablando con nosotros. Levítico, En Levítico, capítulo 25, capítulo 25, versículo 8 versículo 8 da palavra de Deus. de la palabra de Dios. Também contarás 7 semanas de anos. 7 vezes 7 anos. De maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrá a hacerte 49 años. Escute aí. Escuchen aquí. Embora Después, esse versículo, este versículo, o que isso tem a ver? que tiene que ver, É que eu estou mostrando que existem semanas de anos. estoy mostrándoles que existen semanas de años. Como existe? Como existe, Daniel é um exemplo. Daniel es un ejemplo. Semanas de anos. Semanas de años. Não semana literal. No semana literal. Então, biblicamente, Entonces, bíblicamente, profeticamente, proféticamente, existem semanas de anos. existen semanas de E em años. Daniel Y en Daniel também también 7 anos. 7 años, Porque o término porque es el término da 70ª semana. de la 70ª semana. Isto é real. Y esto es real. Por quê? Porque Jesus falou Jesús habló que a grande tribulação que la gran tribulación seriam poucos anos. serían pocos años. Pocos días. Pocos días. Marcos, En Marcos, capítulo 13, capítulo 13, versículo 20. versículo 20. É bíblico. Es bíblico. Mas será só 7 anos? Pero serán solo 7 Claro. años. Claro. Porque Deus abreviou Porque Dios ha abreviado todo o pecado da humanidade todo pecado de la humanidad para ele se vingar para que Él se vengue em 7 anos. en 7 años. Diz assim: Dice así. e se o Senhor não abreviasse aqueles dias, olha aí, se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Mas, por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Como ocorrerá ¿Cómo ocurrirá a grande tribulação? la gran tribulación? Sabemos que a grande tribulação que la gran tribulación são 7 anos. son 7 años, Uma semana una profética semana profética que equivale que a equivale anos. a años. Porém, Pero, quando nós lemos em Daniel, cuando leemos en Daniel, a Bíblia diz que La na Bíblia metade da semana, dice que en la mitad de la semana, 3 dias e meio, 3 días y medio, que equivalem a 3 anos e meio, que equivale a 3 días Él años y romperá medio, Él romperá com a oferta de manjares. con la ofrenda de manjares, Com sacrifício. con el sacrificio, Ou seja, o sea, com o pacto de paz con el pacto de paz que ele fez com a terra, que Él hizo con la tierra, que ele fez com os judeus. que Él hizo con los judíos. Então a grande tribulação Entonces la gran tribulación serão 3 anos e meio serán 3 años y de medio paz, de paz
por causa da aliança que o anticristo fez com a humanidade, por causa del pacto que Satanás hizo con la humanidad, anticristo, el anticristo hizo con la humanidad, e principalmente com os y judeus. principalmente con los judíos. As pessoas Las personas terão 3 anos e meio de paz. tendrán 3 años y medio de paz. Terão uma vida fácil. Tendrán una vida fácil, Casas, casas, empregos, empleos, planos de saúde, planos de salud, cursos universitários gratuitos. cursos universitarios gratuitos. Será tudo fácil. Será todo fácil. Ele vai dar tudo pro povo. Él le va a dar todo al pueblo. Vai ser fácil Será fácil a aquisição da casa própria. adquirir una casa propia. Vai ser fácil Va a ser fácil ter um automóvel. tener un Os automóvil menores preços que nunca houve sobre a en terra. los menores precios que nunca hubo en la tierra. Também También o emprego. Um emprego. Terá emprego para todo mundo. habrá empleo para todo el mundo. Plano de saúde. Planos de salud. Vai ser riquíssimo. Serán riquísimos. Cursos de faculdade. Cursos de facultades. Universitários. Universitarios. Enfim, En fin, será tudo fácil. será todo fácil. Por quê? Por quê? São 3 anos e meio de paz. Son 3 años y medio de paz. Assim que ele vai ganhar a confiança do povo. Así es como él va a ganar la confianza del O pueblo. anticristo, El anticristo, ele vai falar pro povo él le va a decir al que o pueblo culpado que ocupado de a terra andar daquela maneira, de que la tierra camine de esa forma, quem era? ¿quién era? El culpable era Jesús. Os crentes. Los creyentes. Porque os crentes estarão mais na terra. Porque los creyentes estaban más en la Ele vai tierra. colocar a culpa no povo crente. Él le va a poner la culpa en el pueblo Sabe por que você andava ¿Sabes desempregado? por qué caminabas desempleado? Porque você não tinha casa, Porque tú no tenías casa. morava de aluguel, Vivías en alquiler. porque você Porque usted não tinha um carro, no tenías carro para ir ter um lazer, para tener un lazer, ter um acesso mais fácil onde você quer ir. un acceso más fácil donde tú querías ir. Por causa dos crentes. Por causa de los creyentes. Eles eram um impedimento. Ellos eran el impedimento. Eles impediam Ellos de impedían vocês terem paz. de que ustedes tengan paz. Sabe por que a terra tinha muito crime? ¿Sabes por qué la tierra tenía mucho crimen? Tinha muitos ladrões. Habían muchos ladrones, Delinquentes. delincuentes, Estupradores. violadores, Por causa dos crentes. por causa de los creyentes Estavam clamando a Jesus. que estaban clamándose a Jesús. Nazareno. Nazareno. Tudo era um nazareno. Todo era nazareno. Tudo era pregando. Todo era Pregando. predicando. Pregavam na rua. Predicaban en la calle. Pregavam nos transportes. Predicaban en los transportes. Faziam culto ar livre. Hacían cultos al Faziam aire libre. visitas. Hacían visitas. Aquele povo não deixava ninguém em paz. Aquel pueblo no dejaba a nadie en paz. Era por causa deles. Era por causa de ellos. Ele vai colocar a culpa Él va a poner la culpa no povo de Deus. en el pueblo de Dios. Vai colocar a culpa Él va a poner la culpa nas orações dos crentes. en las oraciones de los Vai creyentes. colocar a culpa Va a poner la culpa nos jejuns en los ayunos que o povo de Deus que fazia. el pueblo de Dios hacía. Por quê? Porque É o anticristo es el anticristo que vai tomar conta de tudo. que va a tomar la cuenta de todo. É o anticristo. El anticristo, O prefixo anti. el prefijo antes, anti, Na língua en portuguesa la lengua portuguesa, significa contra. significa contra. No lugar de. En el lugar de Anticristo. Anticristo significa significa aquele que quer tomar o lugar de Cristo. aquel que quiere agarrar el lugar de Cristo. Aquele que é contra Cristo. Aquel que está contra Cristo. Aquele que quer se opor a Cristo. Aquel que quiere oponerse a Cristo. Isso é o significado do Ese es el anticristo. significado de anticristo. Lá em 1 João capítulo 2, versículo 18, Primera de Juan 2:18, o apóstolo disse acerca do anticristo el apóstol habla sobre el anticristo, que ele estava para que vir. él estaba por venir. 1 João Primera de Juan, capítulo 2, capítulo 2, versículo versículo 18. 18. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, porque conhecemos que é já a última hora. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos sobre esto. Conocemos que el último tiempo está viniendo. Então, anticristo, El anticristo, ele vai fazer um acordo de él paz. va a hacer un acuerdo de E paz. todas as Y nações todas las naciones vão se unir após se ele. van a unir tras él. Vão se unir Se van a unir para que estejam com ele. para que estén con él. Todas as nações. Todas las naciones. A mãe pátria Rússia. La madre patria A Rusia, Rússia. La Rússia. Federação Rússia. afiliación Rusia, Os países também mais potentes do también mundo. los países más potentes del mundo. A Rússia, ela pega 2 continentes. Rusia agarra 2 continentes, Ela pega uma parte da Europa agarra parte de Europa e pega uma parte da y Ásia. agarra parte de O Asia. tanto que a Rússia, Tanto que la Rusia ela é chamada es llamada de Eurásia. Eurasia. Eurásia. Eurasia. O que é Eurásia? Es Eurasia. Europa junto com Ásia. Europa junto con Asia. Ela pega uma parte da Europa Agarra parte de Europa e pega uma parte da y Ásia. agarra parte de Então a de Asia. Rússia Entonces é a Rusia Eurásia.
Eurásia. Es la Eurasia. O único país El único país que pega dois continentes. que agarra dos continentes. Na verdade, En realidad, em expansão territorial, en la expansión territorial, é o maior país do mundo. es el más grande país del mundo. É a Rússia. Es Rusia. Grandes astronautas. Grandes astronautas. Aeronaves. Mísseis. Misiles. Foguetes. Cohetes. Estão na Rússia. Están en Rusia. Os Estados Unidos da América Estados Unidos de América também vai se unir. también se van a unir. A União Europeia. La Unión Europea. Os tigres asiáticos. Los tigres asiáticos. O Mercosul. El Mercosur. Os países andinos. Los países andinos. A comunidade africana. La comunidad africana. Todos os países Todos los países vão se unir se van a unir na política do en la anticristo. política del anticristo. Ele vai tomar conta de tudo. Él va a agarrar la cuenta de Existe em todo. Roma Existe en Roma comitê un comité da nova ordem mundial, de la nueva orden mundial, que é a ordem do anticristo. que es la orden del anticristo. Esse comitê de Roma, Ese comité de Roma, ele fez um novo mapa. él hizo un nuevo mapa Mundi. nuevo mapa mundi. Tem em Roma En Roma, novo mapa mundi. un nuevo mapa mundi, Feito hecho por esse comitê por este comité da nova ordem mundial. de la nueva orden Ele se mundial. chama Clube de Roma. Él se llama Club de Roma. Ele fez Él hizo novo mapa un mundi. nuevo mapa mundi. E como é lá? ¿Y cómo es allá? O mundo inteiro El mundo entero está dividido está dividido em 10 regiões en administrativas. 10 regiones administrativas. Um só governador. Un solo gobernador Com 10 bases con 10 bases no mundo inteiro. en el mundo entero. Isso é bíblico. Eso es bíblico. É bíblico. Es bíblico. Esta profecia Esta profecía da palavra de Deus de la palabra de Dios está se cumprindo. se está cumpliendo Está em Apocalipse, allá en Apocalipsis, capítulo 13, capítulo 13, versículo 1. versículo 1. A Bíblia diz que a besta La Biblia dice que la bestia tem 10 tiene 10 chifres. cuernos. E pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. Y me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. O que são os 10 diademas sobre os 10 chifres? ¿Qué son los 10 diademas sobre los 10 cuernos? Significa o poder político. Significa el poder político. Serão 10. Serán 10 que vão ter o poder político. los que van a tener el poder Isso é político. bíblico. Eso es bíblico. Daniel 7:24 Daniel 7:24 fala que os 10 dice chifres que los 10 cuernos são 10 reis. son 10 reyes. Então os 10 chifres Entonces los 10 cuernos significam 10 significan 10 como 10 diretores como 10 directores que vão organizar o mundo com o que anticristo. van a organizar el mundo con el anticristo. Besta 10 bestia significa o caráter daquele homem. significa el carácter de ese Um hombre. caráter bestial, Un carácter bestial. um caráter animalesco, Un carácter animalesco. traidor, um caráter Un carácter mentiroso, iracundo. mentiroso, iracundo. É o caráter do Es el anticristo. carácter del anticristo. Então, Entonces, ele vai oferecer tudo pro povo. él va a ofrecer todo al pueblo. Os países vão se unir. Los países se van a unir. Escribieron Na porta de uma universidade, en la puerta de la universidad, no muro en el muro de uma universidade una universidad em Berlim, en Berlín, na Alemanha. en Alemania. Escribieron, Nós queremos um homem nosotros queremos un hombre para resolver os problemas do mundo. para que resuelva los problemas del mundo. Que seja de Deus. Que Seja de Deus. sea de Dios Ou seja do diabo. o sea del diablo. Que ¿Qué cosas escreveram. escribieron? Na França, En Francia nació uma criança, un niño, filha de ciganos. hijo de ciganos. Casal de ciganos Pareja de ciganos teve filho. tuvo un hijo E na testa y en la frente saiu salió 666. 666. 666. 666. Então levaram a criança para o hospital francês. Entonces le llevaron al niño al hospital francés. Fizeram cirurgia. Le hicieron cirugía. Arrancaram a pele Le arrancaron la piel da testa. de la frente. Estava escrito até o profundo. Estaba escrito profundamente 666. 666. Então é ele
Entonces Él, que vai unir o mundo. que va a unir al Então ele mundo, vai dar tudo. entonces va a dar Os todo. primeiros 3 anos e meio da grande tribulação Los primeros 3 años y medio de la tribulación serão anos de bem. serán años de O bien. povo vai ter tudo. El pueblo va a tener todo. Então vai ser o ano que a pessoa quis viver. Entonces será el año que la persona quiso vivir. A vida que o homem quis viver. La vida que el hombre quiso vivir. Então o homem materialista. Entonces el hombre O materialista, homem gosta só dos bens al materiais. hombre que le gusta solo las cosas materiales, Oferecendo casa. ofreciendo casas, Emprego. empleos, Salário bom. un salario bueno, Oferecendo plano de saúde. ofreciendo planos de salud, Cursos. cursos. E que não? ¿Y quién no? Vai achar que eram os crentes El mesmo. pueblo van a creer que eran los creyentes, sí. Não, eram eles mesmos. Pues eran ellos, sí. Porque agora eu tenho tudo. Porque ahora tengo todo. Porque antigamente eu morava debaixo da Porque ponte. antiguamente vivía bajo el puente. Porque antigamente eu morava de aluguel. Antiguamente vivía de alquiler. Porque antigamente Porque antigamente eu ganhava um salário minguado. Yo ganaba un salario menguado, Agora eu tenho um bom minimizado. salário. Ahora tengo un bien buen Agora eu salario. tenho uma mansão. Ahora tengo una mansión. Eu tenho um carro do Tengo ano. un carro del año. Vai aceitar. Va a aceptar. Eles vão acreditar que eram os Ellos crentes. van a creer que eran los creyentes Que eram los que eran os culpados de tudo. los culpables de todo. Um anticristo, ele se opõe a Cristo. El anticristo se opone a Cristo. Ele é contra Él Cristo. es contra Cristo. É isso, na verdade. Esto en realidad, Os primeiros 3 anos e meio de los paz primeros 3 años y medio de paz aludem, aluden, equivalem equivalen ao cavalo branco. al caballo blanco. Lá em Apocalipse, En Apocalipsis, capítulo 6, capítulo 6, versículo 2, versículo a 2, Bíblia fala de um cavalo branco. la Biblia habla de un caballo blanco. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Quem é o cavaleiro do cavalo branco aqui? ¿Quién es el jinete del caballo blanco aquí? Aqui de Apocalipse capítulo 6, Aquí en Apocalipsis capítulo 6, o versículo 2. versículo 2. Esse versículo, Ese versículo, ele equivale ao começo da grande tribulação. él equivale al comienzo de la gran tribulación. E o cavaleiro do cavalo branco El jinete del caballo blanco é um Cristo falsificado, es un Cristo falsificado, cavalgando cabalgando para ganhar a adulação para ganar la adulación e a submissão do mundo. y la sumisión del mundo. Ele é o cavaleiro do cavalo branco. Él es el jinete del caballo blanco. Por quê? Porque Sabemos. sabemos, Porque a Bíblia diz aqui porque la Biblia dice aquí que ele estava sentado que él estaba sentado e tinha um arco. tenía un arco. Arco El arco é arma selvagem. es arma salvaje. Na Bíblia En la Sagrada, Biblia Sagrada, Jesus nunca usou arco como Jesús símbolo dele. nunca ha usado un arco como símbolo de él. Nunca. Nunca. Cristo tem vários símbolos. Cristo tiene varios símbolos. Uma espada na mão Una espada en la mano significa poderio. significa poderío. Cabelo branco Cabello blanco significa autoridade. significa autoridad. Olhos como chamas de fogo Ojos como llamas de fuego significa onipresença. significa omnipresencia. Onisciência, Omnisciencia. que ele vê tudo, Que lo ve todo. que está em todos os lugares. En todos los lugares. Pés como latão reluzente, Pies con el talón reluciente. significa que ele vai pisar nos seus inimigos, Significa que va a pisar a sus enemigos. vai vencê-los, Va a vencerlos. significa autoridade. Significa autoridad. Agora, arco, Ahora, arco. hermano, já ha leído na Bíblia? Yo que Jesús haya manejado arcos, Arco. no, nunca. Arco é arma selvagem. Arco es alma salvaje. Cristo nunca usou arco, Cristo nunca usó arco. nem como símbolo. Ni como símbolo. Outra coisa, Otra cosa. a Bíblia diz aqui que foi lhe dada uma La coroa Biblia dice que le fue dada una corona e saiu vitorioso e para y vencer. salió venciendo y para vencer. Quer dizer, o anticristo, quando ele subir ao Quiere poder, decir que el anticristo cuando suba al poder, ele vai tentar él va a intentar ganhar a adulação do povo ganar adulaciones del pueblo e a submissão do mundo. y la sumisión del mundo. Ou seja, Ou seja, ele vai querer adular, Va a querer ser adulado, vai dar emprego, dar empleos, vai dar grandes cursos, Vai dar grandes cursos, carros, casas, telefones, teléfonos, tudo que o homem quer. todo lo que el hombre quiere. Ele vai dar, Él lo va a dar, por isso que foi lhe dado uma coroa. por eso que se le fue dado una Que corona. através dessa coroa, esse falso A poder, través de esa corona y ese falso poder, ele vai bajular as pessoas. él va a engañar a las personas. Você tem que me servir. Tienes que servirme. Eu sou o grande líder Yo soy un mundial. gran líder mundial. Então ele vai achar que vai vencer. Entonces va a creer que va a Porque o vencer. mundo Porque el mundo vai ficar submisso se a va a ele. quedar sumiso a él. Então o cavalo branco Entonces el caballo do blanco, Apocalipse capítulo 6, versículo de 2, Apocalipsis 6:2, equivale ao anticristo equivale al anticristo e aos 3 anos e y meio a los 3 años y medio da grande de tribulação. la gran tribulación. Então os primeiros 3 anos e meio Entonces los primeros 3 años y medio equivalen, aludem aluden ao cavalo branco caballo blanco que representa os anos fartos que se presenta en los hartos años da falsa paz de la falsa paz do anticristo. del anticristo. E Y
sabe que tudo vai acabar. Sabemos que todo va a acabar. Tudo acaba. Todo se acaba. Só Deus que não se acaba. Solo Dios que no se acaba. Que Ele é eterno. Él es eterno. De eternidade, eternidade, tu és Deus. Eternidades en eternidades, tú eres Dios. Salmo 90, versículo 2. Salmo 92. Os 3 anos e meio Los 3 años y medio acabarão. acabarán. Esses anos só tapearam a Los humanidade. años solo han tapado la humanidad. Enganaram a Han humanidade. engañado a la humanidad. E a Bíblia descreve isso. Y la Biblia describe esto. 1 Tessalonicenses, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, capítulo 5, versículo 3. versículo 3. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Está vendo? ¿Están viendo? A paz e segurança. La paz y seguridad. Eu tenho tudo. Yo lo tengo todo. Aí sobrevirá Ahí sobrevendrá. o quê? ¿Qué? Repentina destrucción. Repentina destruição. Repentina destrucción. O anticristo vai mudar sua forma de governo de repentemente. El anticristo va a cambiar su forma de gobierno de repentemente. Rapidamente. Rápidamente. Ele vai mudar Él va a cambiar a sua su forma de governo. forma de gobierno. Aí será como as dores de parto. Ahí va a ser como dolores de E as parto. dores de parto são repentinas. Los dolores de parto son A repentinas. mulher não sabe. Sabe que tem 9 meses. La mujer no sabe, solo sabe que tiene 9 meses. Mas pode ser Pero pueden ser hoje, hoy, amanhã, mañana, depois, o después. não sabe a hora, No sabe la hora. que começará a ter a dor, ¿Dónde va a tener el dolor? a dor para dar a luz. El dolor para dar a luz. Da mesma forma. De la misma manera. Quando acabar os 3 anos e meio, No se acaben los 3 años y medio. eles acharem que estão na Ellos paz, crean que estén en la paz. que estão seguros. Están seguros. De repentemente, De repentemente vem os anos vienen los años terríveis. terribles. O segundo período El segundo periodo da grande tribulação. de la gran tribulación. Os últimos Los últimos 3 anos e meio. 3 años y medio. Em que os juízos de Jeová Donde los juicios de Jehová ocorrerão sobre a humanidade. ocurrirán sobre la humanidad. Todos os juízos Todos los juicios do segundo período. del segundo periodo. Entenda bem. Entiendan bien. O primeiro período El primer periodo, da grande tribulação la gran tribulación, foram os 3 anos e meio de paz. han sido los 3 años y medio de paz. O segundo período El segundo período é repentino. Es repentino. É a repentina Es destruição. la destrucción repentina. Vem de repentemente. Viene de repente. E esse segundo período Ese segundo periodo são os últimos 3 anos e meio son los últimos 3 años y em que medio os juízos de Deus donde los juicios de Dios cairão sobre a humanidade caerán sobre la humanidad sequencialmente. secuencialmente. Juízos vão cair Juicios van a caer em sequência, en secuencias, um atrás do outro. uno tras el otro. Assim Así cairão juízos. caerán O juicios. homem não vai ter paz de jeito El nenhum. hombre no va a tener de ninguna manera. Cai um juízo agora. Cae un juicio ahora. Después ya cae otro. Después ya cayó Os otro. últimos 3 anos e meio Los últimos 3 años y medio são son os últimos anos da história do homem. los últimos años de la historia del hombre. Da grande tribulação. De la gran tribulación. Da ira do cordeiro. De la ira del cordero. Da vingança de Jeová. De la venganza de Jehová. Do diluvio de azotes. Del diluvio de azotes. Sequencialmente, Secuencialmente, os juízos de Deus los juicios de Dios vão cair van a caer sobre a humanidade. sobre la humanidad. Pois o Todo-Poderoso Pues el Todopoderoso regerá regirá com vara de ferro con vara de fierro e pisará y pisará o lagar el lago do vinho, del vino, do furor, del furor, da ira, de la ira, da sua ira. de su ira. Os juízos da grande tribulação. Los juicios de la gran tribulación. Os juízos Los juicios do tempo da tribulação del tiempo de la tribulación ocorrerão em 3 grupos. ocurrirán en 3 grupos Sequencialmente. secuencialmente. Ou seja, o sea, cada grupo cada grupo tem vários juízos tiene varios juicios que cairão sobre o homem em sequência. que caerán sobre el hombre en secuencia. Os juízos da grande tribulação Los juicios de la gran ocorrerão tribulación em 3 grupos. Ocurrirán en 3 grupos. Primeiro grupo, Primer grupo, 7 selos. 7 sellos. Julgamentos desvendados. Juzgamentos desvendados. Os 7 Los selos 7 sellos são São os julgamentos los desvendados. juzgamentos desvendados.
Está escrito Está escrito em Apocalipse. en Apocalipsis. Os selos estão Los escritos sellos están escritos em Apocalipse, en Apocalipsis, capítulo 6, capítulo 6, versículo 1 versículo 1 ao 17. al 17. Em Apocalipse, En Apocalipsis, capítulo 8, capítulo 8, versículo 1. versículo 1 O segundo grupo, Sim. ao versículo 19. al versículo 19. E o terceiro grupo Y el tercer grupo dos juízos de los juicios da grande de tribulação, la grande tribulación, 7 taças da ira de Deus. 7 copas de la ira de Dios. Juízos Juicios consumados. consumados. 7 taças da ira de Deus. 7 copas de la ira de Dios. Juízos Juicios consumados. consumados. Que aí Deus vai Dios va abrandar a sua ira. a ablandar su ira. Quando a última taça estiver sendo derramada no Cuando homem, la última copa esté siendo derramada sobre el hombre, Deus Dios alivia sua ira. alivia su ira. Já derramou toda a sua Ha ira derramado toda su ira sobre a face da terra. sobre la faz de la É como tierra. Deus Es fizesse. como Dios hiciera, Se aliviou se alivió da ira de la ira que mandou sobre a que ha terra. mandado sobre la tierra. Apocalipse, En Apocalipsis, capítulos 15 capítulo 15 e 16. y 16. Então os juízos da grande tribulação Entonces los juicios de la gran tribulación ocorrerão em 3 grupos. ocurrirán en 3 grupos, 7 selos, 7 sellos, julgamentos desvendados, juzgamentos desvendados, 7 trombetas, 7 trompetas, juízos bradados juicios gritados e 7 taças da ira de y Deus, las 7 copas de la ira de Dios, juízos consumados. juicios consumados. Vamos ao primeiro grupo Vamos al primer grupo dos juízos da grande de tribulação. los juicios de la gran tribulación. Os 7 selos, Los 7 sellos, julgamentos desvendados. juzgamentos desvendados, Com as aberturas dos 7 selos, con las aberturas de los 7 sellos, muitas coisas ruins muchas cosas pésimas vão ocorrer sobre o homem. van a ocurrir sobre el hombre. Primeiro selo, El primer sello, a Bíblia diz la Biblia dice que é que es o cavalo branco. el caballo blanco, Como expliquei, como explicado. o cavalo branco alude El caballo blanco alude à falsa paz do anticristo, la falsa paz del anticristo, vigorada nos 3 primeiros anos e meio. vigorado en los primeros 3 años y medio. O cavalo branco Caballo blanco é uma exceção, es una excepción, porque o domínio do cavalo branco porque el dominio del caballo blanco não é no segundo período, no es en el segundo periodo, é o único que é o primeiro período. es el único que es primer periodo. Todo o tempo dos 3 anos e meio de Todo el paz tiempo de los 3 años y medio de paz equivale ao cavalo branco, equivale al caballo blanco, que é a falsa paz que é a falsa paz do anticristo. del anticristo. Ele vai ganhar o povo através da lisonja, Él va a ganar el pueblo a través de las lisonjas, através de a sofisma, través de sofismas, através de papo, a través de através de conversaciones, a través de conversas, conversaciones, conversas bem feitas, conversaciones bien hechas, demagogias. demagogías. Ele vai ganhar o povo. Él va a ganar al Então o pueblo. povo vai ficar na mão dele. El pueblo se va a quedar en su mano de él. Depois Después dos 3 anos e de meio, los 3 años y medio, aí o cavalo branco para de cessar a sua atividade. allí el caballo blanco se detiene de hacer su Cessa a actividad. atividade do cavaleiro do cavalo branco. Calma la actividad del caballo blanco. O segundo selo, El segundo sello, o cavalo vermelho. caballo rojo, Cavalo vermelho, caballo o rojo, cavaleiro do cavalo vermelho el jinete del caballo rojo representa guerra representa la guerra e derramamento de y sangue. derramamiento de Na sangre. grande tribulação En la gran tribulación terá guerra habrá guerras em todos os en sentidos. todos sentidos. Guerra familiar. Guerras familiares, Os pais los padres contra os filhos. contra los hijos, Os filhos los hijos contra os pais. contra los padres. Se hoje Si hoy o derramamento de el sangue derramamiento de sangre já é terrível, ya es terrible, você imagine usted imagínese na grande en la tribulação, gran tribulación que até mesmo que hasta ali na Baixada Santista ahí en Bajadas Santistas aconteceu algo terrível sucedió essa algo semana, terrible en esta semana, que homem que un hombre matou a própria filha de 6 anos de idade, mató a su hija de 6 años de edad, matou a menina enforcada mató a la niña ahorcada e depois ele mesmo se enforcou. y después él mismo se ahorcó Que brigou com a esposa, porque peleó con la esposa ele matou y le mató a filha a enforcada la hija ahorcada e depois ele mesmo se y enforcou después él mismo se ahorcó para se vingar da esposa. para vengarse de la esposa. Só exemplo. Solo un ejemplo. Se hoje Si hoy isso já tem acontecido sobre a esto terra ya ha sucedido sobre la tierra e na grande y tribulação, en la gran tribulación, as guerras que acontecerão, las guerras que sucederán, as mortes que acontecerão las muertes que sucederán na face da en la terra. faz de la tierra. Se hoje aluno Si hoy el alumno já tem tirado a vida de professor ya ha quitado la vida de los profesores dentro da sala de aula, dentro de las salas de aula, levam armas de fogo, llevan armas de fuego, facas, cuchillos, punhais puñales, e tem matado os y han professores. matado a los profesores.
Imagine na grande tribulação. Imagínense en la gran tribulación. Sequestros. Sequestros relâmpagos. Secuestros relámpagos. E tantas coisas Y tantas cosas têm acontecido sobre a terra. han sucedido sobre la tierra. E na grande tribulação. En la gran tribulación. Que o príncipe da paz não estará aqui. El príncipe de la paz no estará Que o aquí. povo não terá Jesus. El pueblo no tendrá Que a Bíblia Jesús. diz Apocalipse Isaías capítulo 9, versículo 6. La Biblia dice en Isaías 9, versículo 6, Que ele é o príncipe da paz. que Él es el príncipe de la E paz. sem ele, Y sin Él, esse é o príncipe da paz. sin el príncipe de la Como paz, esses homens terão paz? como los hombres Então tendrán vai ser paz. guerra Entonces será guerra em todas as partes. sobre todas las partes. Guerra no trânsito. Guerra en el tránsito. Os homens não terão, Los hombres no tendrán, os homens não terão los paciência. hombres no tendrán paciencia. Não vai ter discussão no No trânsito van a tener mais. discusión más en el Vai tránsito. ser derramamento de Va a sangue. ser derramamiento de sangre. Pessoas sendo mortas. Pessoas sendo matadas. A tiros. A disparos. Nos próprios volantes. En los mismos volantes. Dos automóveis. En los automóviles. Nos ônibus. En los buses. Nos lotações. En los pequeños carros. Os homens vão se levantar contra os cobradores. Los hombres se van a levantar contra los E cobradores. vão matar os cobradores, os Van a motoristas. matar a los cobradores y a los choferes. Dentro dos automóveis, dentro dos transportes públicos. Dentro de los transportes públicos. Vão matar. Van a matar. Seja enforcado. Sean ahorcados. Ou seja esfaqueado. Sea acuchillado. Ou seja de tiro. Ou seja disparado. Vai ser derramamento de sangue. Será derramamiento de sangre. Nos tribunais. En los tribunales. Derramamento de sangue. Derramamiento de sangre. Na família. En la familia. Os homens não terão mais Los paciência. hombres ya no tendrán más paciencia. Não terão mais paz. Ya no tendrán más para paz. esperar. Para esperar. Para ganhar na conversa. Para ganar una conversación. Para conversar, tentar resolver. Para comenzar a intentar resolverlo. Porque a soltura do cavalo vermelho Que la soltura del caballo rojo é a ira de Deus. es la ira de Dios. Que os próprios homens vão se derramar Los sangue. hombres van a derramar sangre. Os próprios homens vão se Los matar. mismos hombres van a matarse. Então não vai ter mais conversa. No va a haber más Vai conversaciones. ser filho cortando o pescoço de pai. Va a ser hijo cortando el cuello del padre. Filho enfiando a faca no coração do pai. Hijo clavando en el cuchillo Pai del padre. esfaqueando, matando o filho a tiros. Padre acuchillando, disparando al hijo. Até mesmo nos locais, nos hospitais. Hasta en los lugares hospitales. Nas alas. En las aulas. Nas mesas de cirurgia. Mesas de cirugías. Os médicos Los médicos vão estar com os bisturis van a estar con los bisturíes para operar, para operar, fazer cirurgia de certas para pessoas. hacer cirugías en ciertas personas. Ali, Ahí, o espírito imundo entra neles el mundo entre en com ellos, a soltura do cavalo vermelho. soltando al caballo rojo. E eles vão sentir ira, Ellos van a sentir ira, vão sentir nervoso van a sentirse nerviosos, e vão cortar a pessoa inteira com bisturi. van a cortar a toda la persona con E bisturí. os órgãos caindo pelo chão. Los órganos cayendo por el Eles piso. não vão sentir amor. No van a sentir el amor. Não vão sentir paz. Não vão sentir paz. Não vão sentir remorso. Não vão sentir remorso. Não vão sentir No dor. van a sentir dolor. Porque é o próprio Porque es Deus el mismo Dios agindo actuando contra o homem contra el hombre na grande en tribulação. la gran tribulación. O cavalo El vermelho. caballo rojo. Cavalo vermelho solto. Caballo rojo suelto. Para acabar com o homem. Para acabar con el Para hombre. destruir o Para homem destruir al hombre em todos os lugares. en todos los lugares. Se hoje Se hoje já tem jovens mortos Hay jóvenes muertos por causa de um papelote de cocaína, por causa de una bolsa de cocaína, por causa de um papelote de por maconha. causa de una bolsa de marihuana. Você imagina a grande tribulação. Imagínense la gran tribulación. Como vão matar? ¿Cómo van a matar? As pessoas vão dar trancadas dentro de Las casa. personas se van a encerrar en las casas. Vão ter medo de tudo e de Van a todos. tener miedo a todo y a todos Por causa do derramamento de sangue por causa del derramamiento de sangre que cairá que caerá sobre a face da sobre terra. la faz de la tierra. Isso aí Eso de ahí é o cavalo. es el caballo rojo. O terceiro selo é aberto. El tercero sello es abierto. Na grande tribulação. La gran tribulación, O cavalo preto el caballo negro é solto. es suelto. E a Bíblia Sagrada nos Y la diz, Biblia Sagrada nos dice Apocalipse, en Apocalipsis, capítulo 6, capítulo 6, acerca do cavalo preto, acerca del caballo negro, tem algumas peculiaridades. ¿hay alguna peculiaridad? O cavalo Del caballo preto. negro. A Bíblia Sagrada nos diz La Biblia Sagrada nos dice que sobre ele estava que sobre él estaba, sobre ele estava sentado. sobre él estaba sentado, E o que sobre ele estava sentado lo que sobre él estaba sentado, tinha uma balança na mão. tenía una balanza en la mano. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que Oyó una dizia: voz de los 4 animales que decía, uma medida de trigo por um dinheiro, una medida de trigo por un e dinero, 3 medidas de cevada por um dinheiro. medida de cebada por un E dinero, não danifiques y no danifique o azeite el aceite e o vinho. y el vino. Ou seja, Ou seja, significa ¿Qué balança significa balanza? na mão En la mano do cavaleiro do cavalo del preto. jinete del caballo negro. Significa Significa a escassez la escasez de alimentos. de alimentos. Porque a terra Porque la tierra vai ser muito ruim va a ser muy pésima para dar fruto. para que dé frutos. A terra vai perder a La fertilidade. tierra va a perder su fertilidad. A terra perderá os locais, hortas, La tierra perderá los lugares de huertas. hortas, grandes plantações. Diz mais, La Biblia dice más. uma medida de trigo por um dinheiro. Una medida de trigo por un dinero. Um dinheiro Un dinero. é um denário. Un denario. Representa o salário do trabalho. Dar torta de harina.
tem que ter trigo, água, Tienes que tener trigo y agua, açúcar ou sal, seja o que for. azúcar o sea lo que fuera. Mas e o trigo sozinho? Entonces el trigo Se solito, o salário de um dia el salario de un día, vai dar para comprar um pacote de va a trigo. poder comprar un paquete de O que o trigo. homem fará com um pacote de trigo? ¿Qué el hombre va a hacer con un paquete de trigo? que faz, hermano? ¿Qué es lo que hace? Yo creo que no se hace mucho, nada. Se for comer o trigo sozinho, engasga. Si come solo el... Se va a atascar con solo el trigo. Não dá. Não dá. A cevada é amarga. La cebada es amarga. Pensa, irmão. Piensa, hermano, O que come o salário de um dia, el salario de un día, seja o tamanho que for. sea el tamaño que fuera, Tem uns que ganham mais, outros ganham menos. unos ganan más y otros Vai dar para menos. comprar trigo e Se va a cevada. poder comprar trigo y cebada. A Bíblia diz mais. A Bíblia diz mais. Não danifiques o azeite e o vinho. No dañes el aceite y el Ou vino. seja, na grande tribulação, O sea, en la gran com tribulación, a soltura do cavalo preto, al soltar el caballo negro, o azeite e o vinho el serão el danificados. aceite y el vino serán O danificados. azeite, El aceite, a oliveira. la olivera, O vinho, el vino, da videira. la vid. Essas duas plantas, Essas duas plantas, a oliveira e a videira, La olivera y la vid são as plantas mais resistentes. son las plantas más Elas resistentes. resistem à seca. Resisten la sequía. O tempo de escassez, Tempo de escassez, a videira e a oliveira La vid y la olivera ficam de pé. se quedan Elas paradas. conseguem dar fruto. Logran dar frutos. A videira da La uva vid de la uva. e a oliveira da azeitona. La olivera de la aceituna. Mas na grande La tribulação, gran tribulación. nem essas duas plantas, essas árvores Esas dos plantas y árboles que resistem tudo, que resisten todo, elas não vão resistir à ellas no grande van a tribulação. resistir la gran tribulación. Não vai ter azeite No va a haber aceite. e não vai ter uva. Y no va a haber uva. Y agora? Y ahora, Meu Deus! ¡mi Dios! E o que vai acontecer? ¿Y qué va a suceder? A Bíblia diz La Biblia dice que as mulheres que las grávidas, mujeres embarazadas, elas não terão ellas o no que fazer. tendrán que hacer, Não tem o que comer. no tendrán que comer. A terra La tierra não dá fruto. no da fruto, As plantas não Las nascem. plantas no nacen. Não tem verdura. no tienen verdura. Como é como vai viver? ¿Cómo el hombre va a vivir? Vamos partir para o canibalismo. Vamos a partir hacia el canibalismo. Um homem vai comer outro. El hombre va a comer al otro. Um vai devorar o outro. Uno se va a devorar al otro. As mulheres grávidas, Mujeres embarazadas, aquelas que engravidaram aquellas que están embarazadas depois do arrebatamento da después del igreja, arrebatamiento de la iglesia, cujo filho está no ventre, cuyo hijo está en el vientre, as mulheres vão enfiar a faca las mujeres se van a cuchillar, na barriga, se van a clavar el cuchillo, vão cortar van a cortar, e vão tirar o filho do útero van a sacar al hijo del e útero vão y comer se lo van a comer. o filho cozido. Al hijo cocido, Meu Deus. mi Dios. Capítulo 4 Capítulo 4, de Lamentações de Jeremias. Lamentaciones de Jeremías, Capítulo 4, capítulo 4, versículo 9 e 10. versículos 9 y 10. As mulheres vão comer os próprios Las filhos. mujeres van a comer a sus hijos, Os filhos serão comidos los cozidos hijos van a ser comidos cocidos na grande tribulação. en la gran tribulación. Vão cozinhar os filhos na panela Van a cocinar a los hijos en la olla. e vão comer um pedaço do braço do Van a filho, comer un pedazo del brazo del pedaço da hijo, orelha. pedazo de su oreja, O come, morre, morre. o muere. Essa é a soltura do cavalo preto. Eso es el soltar el caballo negro. Se hoje uma criança é deixada no lixo, Soy un niño lo dejan en la basura, os meios de comunicação não param de falar los medios de comunicación no paran de hablar, e a mãe comeu o próprio filho. la madre se comió al propio Ou hijo, come ou morre. le come o muere, Vão comer van a comer, cozido. Vão Cozido. pegar as crianças, elas vão rasgar. agarrar a los niños y lo van a Vão arrancar, rasgar as próprias barrigas arrancar de sus mismas barrigas até embaixo hasta abajo, e vão tirar os filhos van à a força sacar a los hijos a fuerza e vão y comer se los van a comer a criança, al niño porque não tem o que comer. porque no tienen que comer. Cavalo preto. Caballo negro, Essa é a grande tribulação. la gran tribulación. Hoje você tem tudo. Hoy tú tienes todo. Hoy yo tengo todo. Hoy yo tengo todo. Vamos abraçar Jesus. Vamos a abrazar a Jesús. Vamos abraçar o Evangelho. Abrazar el Evangelio. Vamos abraçar a doutrina da palavra de Deus. Abrazar la doctrina de la palabra de Dios. Porque é melhor Porque es mejor nós sermos zombados, que seamos burlados escarnecidos pelos ímpios, pelo mundo, por los impíos y por el mundo do que sermos envergonhados na grande que tribulação. seamos avergonzados en la gran tribulación. Diz assim: Dice así: os mortos à espada são mais ditosos do que os mortos à fome, porque os mortos à fome se esgotam como transpassados por falta dos frutos dos campos. As mãos das mulheres piedosas cozeram seus próprios filhos. Serviram-lhes de alimento na destruição da filha do meu povo. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta